Oi, meu nome é Natália Sander. O Ali pediu para mim fazer um vídeo falando da minha experiência no Cidadão Global. Eu não sei quem vai ver esse vídeo nem quanto tempo deveria ser. Eu pretendo não fazer ele muito comprido. Eu fiz um checklist das coisas que eu deveria falar, que eu acho que eu deveria falar, pelo menos. E, bom, vou começar. Faz mais ou menos uns 10, 15 dias que eu voltei do Peru. Eu fui para Piura, que é bem no norte do Peru, é umas 5 horas do Equador. E eu fui fazer um programa que era com crianças. Então eu dava aula para crianças da comunidade rural da cidade. Eram crianças extremamente carentes, numa cidade bem diferente do que a gente tem aqui. Eu me lembro quando eu vi o showcasing da Nai, ela falou: "Ah, eu esperava ver isso na África, não aqui tão perto da gente". E eu também senti isso, assim. Foi extremamente impactante ir pra lá. É, eles é uma cidade que precisa de muita ajuda ainda. O pessoal de lá de Piura, a ISEC de lá eu sei que é bem forte, bem organizada, eles precisam realmente de muito voluntariado. Então, eu fiquei o mês de junho lá, eu fui dia 29, 28 de julho e fiquei até dia 4 de agosto. Eu dava aulas de inglês, de artes e de educação física, digamos assim. Eu tinha duas turmas, eu fui parar na escola lá Mariposa, e eu tinha a turma dos mais pequenininhos e a turma dos mais grandinhos, que era mais ou menos dos 7 até uns 11 anos. Todos juntos na mesma sala. E eu cheguei lá, daí eu fui levada para a família, eu dei muita sorte com a família, eu caí numa família maravilhosa que eu tô mantendo contato e tenho certeza que vou sempre manter contato. Deixei as portas abertas porque eu pretendo voltar. E no outro dia eu já comecei o projeto, eu já fui para a escola com uma guria do Canadá e uma guria do El Salvador no começo. E daí elas já tinham a aula daquele dia planejada. Daí eu cheguei, eu meio que acompanhei a aula, tudo com elas, me apresentei. E o primeiro dia já foi um tapa na cara, digamos assim. Já foi um choque. É, mas foi muito bom, com certeza. Eu voltei pra casa assim, meio, meu Deus, como que eu vou conseguir ajudar essas crianças, sabe? Achando que eu não ia conseguir fazer muita coisa. E aí, depois desse dia, eu me encontrava com as gurias, era assim que a gente organizava as aulas, a gente se encontrava e planejava da semana inteira. Porque a gente dava aula de inglês e no outro dia a gente dava de artes. Então a gente tentava associar o tema que a gente dava de inglês com o tema que a gente dava de artes. Por exemplo, se a gente um dia ensinou as partes do corpo em inglês, no outro dia em artes a gente fazia alguma coisa, ou um desenho, ou um recorte, colagem com partes do corpo e fazia eles relembrar essas palavras em inglês também. E na sexta-feira eu jogava com os pequenos e com os grandes também. Eu jogava futebol com os grandes e com os pequenos eram jogos mais de criança. E assim ia a semana. Então a gente se encontrava uma ou duas vezes e planejava as aulas e depois ia de manhã nas aulas. Na quinta-feira eu não dava aula na La Mariposa. E aí eu comecei a ajudar as meninas que estavam no mesmo projeto em outra escola, que era a escola Elegridos del Norte. E eu ia com elas lá. E foi muito legal também, por mais que eu fiquei bem pouco tempo. Eram crianças também extremamente carinhosas e carentes. E, enfim, isso foi uma coisa que foi muito importante para mim. Se eu não tivesse me metido em outros projetos, eu teria passado talvez 2 semanas lá sem conhecer mais gente da ESEC. Porque eu dava aula naquela escola com duas gurias, então eu não via o resto do pessoal, o resto dos trainees. Então na primeira semana eu já fui num outro projeto, que é o Speak Out, só para conhecer o pessoal, para acompanhar. E a partir desse dia eu comecei a ir sempre no Speak Out, que era no final da tarde. Então não interferia no meu projeto. E isso eu achei que foi uma coisa que fez bastante diferença, assim, no tempo que eu tava lá. Porque talvez eu podia ter passado o tempo sem conhecer tanta gente, sem fazer tanta amizade. E a gente sabe que quando a gente largou tudo e foi sozinho para um país, conhecer gente nova é a melhor coisa. E além disso, outra coisa importante que eu acho que eu fiz pra mim, digamos assim, no meu intercâmbio, foi socializar com peruanos mesmo. Porque muitos dos trainees que estavam lá andavam só com trainees.
Não tô julgando, assim, não acho, mas eu acho assim, às vezes é um jeito de você, a pessoa que acabou andando só com trainee não desenvolveu tanto o espanhol, não teve tanto contato com a cultura peruana. Claro que tem um lado positivo também, conheci gente do Taiwan, que eu nunca tinha conhecido na vida, e agora eu sei um pouco da cultura deles. Mas se eu tivesse andado só com eles, eu também teria me afastado muito do que é realmente a cultura peruana. Deixa eu ver. A principal dificuldade. A principal dificuldade que eu tive lá foi assim, nos primeiros dias, meu espanhol meio travado ainda, mas eu não posso dizer que foi uma barreira, que foi algo que, sabe, que representou muita coisa, assim. Foi fácil de pegar o espanhol e para dizer que teve uma dificuldade, assim, foi essa mesmo. Quanto à família, eu já falei, eu caí numa família que tinha condições financeiras completamente diferentes de onde eu dava aula, por exemplo. Uma família que eu tinha 3 irmãos, eu dividia quarto com a minha irmã de 23 anos, que agora eu tenho no WhatsApp, a gente se fala todo dia, se manda vídeo todo dia. Meus 2 irmãos eram mais novos daí, também 18 e 20 anos, eu acho. Estudantes de medicina, meu pai era médico e eles eram pessoas maravilhosas, assim, eu conheci os primos, eu viajei com a família, eu fui pra casa da praia, que é diferente numa casa da praia daqui, não pensem que é a mesma coisa, mas foi muito legal, eu senti assim que eu fui muito acolhida pela família e isso era uma coisa que talvez eu não esperava dos peruanos, assim. Eu não é que eu tinha preconceito, eu nem tinha uma imagem formada de como seria a cultura peruana quanto a isso. E eu achei eles completamente receptivos, muito mais do que nós brasileiros, pelo menos onde eu estava. Comida, eu não tive muita dificuldade com comida, mas eu também não gastei tanto dinheiro quanto as outras pessoas. Como a minha família me dava almoço, eu voltava para casa para almoçar todo dia. Eu economizei muito dinheiro assim. Muitos intercambistas não comeram tanta comida peruana também, porque não. E claro que teve às vezes que me fez mal no estômago, uma comida diferente, mas faz parte. Gostei muito de experimentar tudo que experimentei. Eu trouxe 1,5 kg de chifres na minha bolsa, na minha mala para o Brasil. A Nai deve saber o que que é. É tipo o que seria pra gente uma batata, mas na verdade é banana. E mais 1 kg de doces de algarrobina também, que é uma árvore que só tem lá. Então, foi legal. Quanto às viagens, eu consegui viajar bastante, conhecer bastante, sem gastar muito. Eu fiz tudo por conta também. Viajei com o pessoal da IESEC já no primeiro final de semana para Mâncora, que é uma praia de lá. No outro final de semana fui para Chiclayo, que é uma cidade histórica, visitar os museus e tudo, numa sociedade ainda antes dos Incas. E, claro, no final do meu intercâmbio, ainda bem consegui ir para Cusco, Machu Picchu, Lima. Então, isso foi bem legal também, viajar, conhecer. Eu adoro viajar, então. Desenvolvimento pessoal é o último tópico. Eu lembro que teve uma reunião e a gente escreveu o que a gente gostaria de desenvolver. E eu coloquei da questão da liderança do espanhol, superar algumas barreiras pessoais. E tinha um tópico que eu coloquei, que eu até conversei com vocês, que uma coisa que eu queria muito era acreditar que eu podia fazer a diferença. E, como eu disse no vídeo, no meu primeiro dia eu cheguei lá e eu tive um baque tão grande com aquela realidade, com aquela escola sem nenhuma estrutura, aquelas crianças com balde de água na porta, e era aquela água que eles lavavam a mão, que eles tomavam, que eles, sei lá de onde vinha, aquela água marrom, sabe? E no primeiro dia de cara eu falei, putz, eu não vou conseguir fazer nada por essas crianças. Olha a realidade delas, sabe? Eu me senti pequena. E com certeza, depois do projeto, eu saí com a certeza que eu mudei alguma coisa, que eu deixei alguma coisa lá, sabe? E esse é o melhor sentimento que eu podia ter de toda a experiência, assim. Foi melhor que conhecer Machu Picchu, digamos assim, que era um sonho. É muito gratificante saber que eu consegui fazer alguma coisa por alguém, sabe? E é isso. Eu gostei muito, eu indico muito. Quanto à questão de liderança, eu desenvolvi muito esse meu lado de liderança, até porque
A IESEC de lá, enquanto eu estava em Piura, eu acho que tinha mais de 50 trainees, então eles não conseguiam realmente dar a atenção necessária. Eu praticamente não vi ninguém da IESEC no meu projeto, não me ajudaram em nada, mas também não me faltou nada. E no final a gente precisou de material, de ajuda, eles, sabe, colaboraram, mas foi completamente assim, eu e as gurias e se vira, né? Mas foi bom porque daí conseguimos desenvolver muito esse lado da liderança, se é um objetivo da IESEC, foi cumprido com certeza. E acho que é isso. Espero que tenham gostado. Se tem alguém, eu não sei se só tá assistindo quem já foi, mas se tem alguém que tá assistindo que pensa em ir, por favor, vá. Não tem como explicar o que acontece com você numa experiência assim, tá bom? Obrigada, Exec Chapecó, por ter me ajudado, em especial o Cássio, né? O Ali e a Nai. A Nai que me ajudou um monte, que me deu um monte de dica. O Ali que, meu Deus, sem palavras, foi quem tornou tudo realidade. E o Cássio que foi quem acendeu essa luz do nada e que acabou fazendo tudo dar certo. Tá? Parabéns pra vocês pelo trabalho, gente.